Olá, tudo bem? Como estão todas e todos? Vejam só, eu vou dar continuidade ao conteúdo de Sociologia. Nós estamos estudando o nosso capítulo 17, capítulo 17 do módulo 6 de Sociologia. Na semana anterior, eu pedi para que vocês fizessem uma análise, né? Eu mandei, na verdade, uma charge que falava sobre o trabalho infantil, tá? Ele dizia até o seguinte: temos vagas na área de TI, né? Mas esse TI significava e fazia menção ao trabalho infantil. É uma realidade muito presente ainda no contexto das sociedades, principalmente das sociedades urbanas, certo? Isso acontece mais no campo urbano, nos grupos sociais das grandes cidades, das grandes metrópoles, mas também costuma acontecer nos entornos, tá? Mas eu falo que a maior, as maiores taxas, elas estão concentradas nas grandes metrópoles. Queridos, essa análise que eu pedi para que vocês fizessem na semana anterior, acredito que quem fez pôde perceber que o trabalho infantil ele começa a surgir na seara da Revolução Industrial, tá? Todo aquele aparato que a Revolução Industrial trouxe e, dentre as suas partes negativas, vamos dizer assim, nós temos o trabalho infantil. Para que vocês tenham ideia também, espero que todos tenham feito a leitura com muita atenção, a carga horária, a jornada de trabalho de uma criança, lembrando que as crianças elas trabalhavam desde os 7 anos de idade, tá? Então nós tínhamos crianças de 7 anos de idade com uma jornada de trabalho, ou seja, com a carga horária de mais de 15 horas trabalhadas. Vejam bem, se hoje nós temos dentro da nossa CLT, né, na consolidação de leis trabalhistas, que regulamentam, além de jornadas de trabalhos, horas extras e tantas outras situações, já chegou num ponto não, nós temos, na verdade, sedimentado, né, nós já temos uma legislação que diz que a carga horária ela não pode ultrapassar 8 horas diárias, tá, gente? Salvo acordos, ou então se o empregado decide por uma hora extra, coisas nesse sentido. Mas, em via de regra, a carga horária trabalhada são de 8 horas diárias. Se 8 horas diárias, para muitos, já é algo exaustivo, a depender do trabalho que desempenha, né? Imagina só nós termos crianças de 7 anos de idade numa jornada de trabalho de mais de 15 horas. É desumano, né? Sim, é o cúmulo do absurdo, vamos dizer assim. Como eu disse, essa situação começou a acontecer no período de Revolução Industrial. Tá? Então, nós tínhamos crianças a partir de 7 anos, não eram só 7 anos, né? Então, era 7, 8 e assim sucessivamente. Mas, geralmente, a partir de 7 anos de idade, com cargas horárias de mais de 15 horas. Começam a surgir legislações e vão diminuindo um pouco essa carga horária, bem como a permissão para que a idade que se permita trabalhar. Por exemplo, a partir do século XIX, foram criadas as primeiras leis para proteger as crianças. Em 1802, na Inglaterra, foi aprovada a Lei Pell, que limitava a jornada de trabalho das crianças para 12 horas diárias, que era 15 e passou a ser 12, que ainda é um número significativo, né? Além de proibir o trabalho noturno, tem essa questão também. As crianças trabalhavam, além de cargas horárias exaustivas, tinha a questão do trabalho noturno, o que torna a situação ainda mais assustadora, saber que essa realidade existiu e que ainda é um contexto muito presente nas sociedades modernas. Em 1809, uma nova lei proíbe o trabalho para menores de 9 anos de idade. Em 1833, a jornada de trabalho foi reduzida para 9 horas diárias para os menores de 13 anos. Ainda assim,
é um número de horas trabalhadas significativo se levarmos em consideração que nós estamos tratando do período de Revolução Industrial. Então, os trabalhos eram pesados, eram exaustivos, eram insalubres, né? Nós tínhamos todo esse contexto que envolvia a situação do trabalho. Muitos argumentavam que era melhor a criança estar trabalhando do que a criança estar na marginalização. Por exemplo, era comum afirmar que é melhor trabalhar e receber uma educação disciplinar do que ficar largado na rua. É uma ideia que, na verdade, se perdurou, né? Ela veio se arrastando até os dias de hoje. É tanto que a gente diz, tem que trabalhar para não virar vagabundo. Não é assim que a gente comenta? Eu digo a gente porque eu me coloco também nesse contexto social, tá? Mas é lógico que isso não é um padrão a ser definido por mim e eu, é claro, tenho outras percepções. Eu falo para me engajar, né? Que a gente pertence a um todo, querendo ou não. No Brasil, o trabalho realizado para crianças e jovens menores de 16 anos hoje é permitido quando vinculados a programas, um programa que acredito que você já conhece, que é o chamado Jovem Aprendiz. Permite que a partir dos 14 anos possa entrar no mercado de trabalho. Tá, queridos? Mas isso, a carga horária, ela é limitada, tá? Tem alguns direitos que permitem que isso aconteça. No entanto, o trabalho infantil ele acontece em tantos outros campos. Isso é o que assusta. Na Revolução, no período de Revolução Industrial, muitos pais também preferiam e optavam, na verdade, por mandar ou levar os seus filhos para trabalhar nas fábricas por uma questão de necessidade, tá, gente? Por questão de necessidade, porque a vida era difícil, né, para a classe operária, e o salário que as crianças recebiam ajudava a manter e sustentar as despesas das famílias que agora estavam vivendo nos centros urbanos, certo? Outro fator também que condicionava, vamos dizer assim, ou dava um certo suporte para que o trabalho infantil continuasse, se perpetuasse, era a questão da disciplina, tá? Uma forma de disciplinar. As pessoas precisam ser disciplinadas. Então, sempre acreditaram que o trabalho era uma forma de disciplinar. E que, por que não começar desde tenra idade, né? Por que não começar desde muito cedo, tá, queridos? Aí a gente caminha falando um pouco da escola como espaço disciplinar, tá? Jogou-se para a escola a responsabilidade e a incumbência de traçar esse perfil de disciplina, né? Geralmente os pais mandam os filhos para as escolas com a intenção precípua de que eles sejam disciplinados, tá? Então, mais do que a questão de adquirir conteúdo nas escolas, pensa-se muito e principalmente na questão de disciplina. Então, não é só a escola também que começa a receber esse encargo de propagar métodos de disciplinar as pessoas. Tem várias instituições, né? Como famílias, as escolas, as fábricas, os quartéis militares, prisões, manicômios, tudo são formas de modular, tá? Para que as pessoas comecem a se comportar dentro dos padrões normais aceitáveis para a sociedade. Resta saber se esses padrões que a sociedade prega são, de fato, o que se deveria acontecer. Fica aí os grandes questionamentos, né? Porque a gente é treinado como se fosse robozinho para ter comportamentos para poder adentrar dentro do contexto social, mas resta saber se esse contexto social realmente é um contexto correto, sadio, né? Que nos traz benefício ou não. Teve alguns pensadores
como, por exemplo, Michel Foucault, que ele vai dizer o seguinte: segundo Michel Foucault, aqueles indivíduos que não se adaptarem às normas e à hierarquia institucional passaram a ser rotulados de quê? De delinquentes, criminosos, vândalos e loucos. Ou seja, se eu não tenho um comportamento, não sigo as regras de uma sociedade, né, dos grupos sociais, da escola, do trabalho, das instituições de família, então eu não estou apto a viver dentro desses grupos sociais. Então, segundo ele, esses indivíduos que não se adaptaram a essas normas de hierarquia dessas instituições, essas instituições vocês entendam como família, como a escola, como as fábricas, como os hospitais, certo? Vários tipos em que esse processo disciplinar ele acontece, não somente em casa, mas na escola, como eu disse, no mercado de trabalho, nos hospitais, em internamento, nas escolas militares. Então, são vários campos em que há a possibilidade de adentrar nesse contexto de disciplina. Então, dessa forma, seria legítimo isolá-los, ou seja, aqueles que não se adaptam à forma disciplinar, eles devem ser o quê? Isolados em espaços de confinamentos, para que esses confinamentos possam levar essas pessoas que estão fora desse contexto e possam adestrar essas pessoas e possam trazer uma normalização dessa conduta. É aí que surge contextos de prisões, né? Quem é que está hoje nos presídios, nas prisões? São pessoas que cometem geralmente crimes. Então, se essas pessoas cometeram crimes, é porque elas não aprenderam a ser disciplinadas. Então, elas vão para onde? Elas vão ter que ir para um espaço onde elas possam ser corrigidas, onde elas possam ser adestradas. Tá? Então, aí tem prisões, tem os manicômios, né? Tem os asilos, exemplos de instituições para quem? Para os chamados, o que a sociedade considera como os indesejáveis. São aqueles que não são capazes de viver no campo pacífico e hierarquizado das instituições sociais. Tá, queridos? Na sociedade disciplinar, portanto, conter a violência e a desorganização social em prol da paz e da coesão é uma responsabilidade das instituições. Ou seja, todas as instituições juntas, como eu disse, começando pela família, depois caminha para a escola, depois caminha para as fábricas e assim sucessivamente, elas têm que trazer essa paz e essa coesão como um contexto de responsabilidade. Ou seja, a gente precisa ser, como eu disse anteriormente, modelado para seguir os padrões necessários da sociedade. Não basta o indivíduo estar no interior de alguma instituição para que ele se torne disciplinado, tá, gente? De acordo com o esperado. Ou seja, não basta, por exemplo, que eu esteja inserido dentro de escolas, de instituições escolares para que eu seja disciplinado. Há todo um processo. Esse processo disciplinar envolve mecanismos de vigilância, exame de controle para que o indivíduo internalize os papéis sociais que ele deve exercer. Assim, por exemplo, na escola, ela deve incorporar o papel, o indivíduo, ele deve incorporar na escola o papel de quê? De aluno. Perdão. O que um aluno faz na escola? O aluno deve aprender a obedecer, respeitar os seus professores, fazer as suas atividades, cumprir os seus horários, tá? Tudo isso é uma forma disciplinar. Então, se você está dentro do contexto de instituição, escola, você se comporta como aluno. Você tem que seguir os padrões de um aluno. Se você está no contexto de instituição, família, você tem que se comportar como um filho deve se comportar. O respeito aos pais, o respeito aos mais velhos, a disciplina dentro do ambiente familiar. E assim sucessivamente, ok? Essa ideia de ordem, portanto, ela está relacionada com o cumprimento de determinados papéis sociais, cuja função é trazer a harmonia e o progresso para a sociedade. Do ponto de vista econômico, a produção de corpos dóceis
que é essa situação de modelar a gente para que nós nos tornemos corpos dóceis, ou seja, pessoas aptas a serem, não vou usar o termo manipuladas, vou dizer controladas, tá? Aptas a serem controladas para que possa acontecer esses conceitos realmente de disciplina. Ó, havia uma divergência entre Michel Foucault e Emile Durkheim, que, por exemplo, Durkheim, no final do século XIX, ele via com otimismo a disciplina. Já Foucault, em meados do século XX, enxergava de forma mais crítica esse processo de disciplina. Para ele, o controle político de adestramento abala a liberdade individual, sendo assim um dos motivos que levou à formação de governos totalitários. É a gente poder analisar e entender que essa situação de disciplina tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, tá? Ser disciplinado para que você consiga entender que você está numa sociedade, que você precisa obedecer ordens, né? Que você tem direitos, mas que você também tem deveres a cumprir, tudo bem, considero bacana. Mas quando parte para essa questão de disciplinar como se a sociedade quisesse um modelo perfeito de cidadão que ela considera apto a estar nos aglomerados sociais, parece um pouco como Foucault diz, gera governos totalitários, né? O que são governos totalitários? Exemplos de governo totalitário são ditaduras, não é? Que não permitem liberdades de expressão e tantas outras situações. Então, agora, superado esse contexto, nós temos que falar um pouco sobre uma situação que acontece em relação a pais que preferem e que buscam educar os seus filhos em casa, sem que essas crianças, esses adolescentes sejam enviados para as escolas. Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 2.500 famílias instruem os filhos dentro de suas próprias casas. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso já é muito maior, né? Tem muitas famílias que entendem e que preferem educar os seus filhos, desde pequenos, em casa, do que mandá-los para as instituições de ensino. Segundo eles, vão evitar que esses filhos sofram bullying, né? E vão conseguir educar de acordo com o que eles consideram necessário, fugindo muitas vezes de contextos religiosos, né? Tem pessoas que são religiosos ao extremo e não querem que os filhos entrem em contato com outros tipos ou recebam educações religiosas distintas da que eles possuem. Parece bacana, a priori, a gente enxergar e entender que há essa possibilidade, até aí tudo bem. No entanto, se a gente começa a analisar e a entender que dentro do contexto educação, dentro da nossa grade de ensino, nós temos várias disciplinas que nós precisamos superar, que nós precisamos dar conta, inclusive muitas específicas, como a química, a física, a biologia, que faz parte de termos um tanto quanto mais complexos do que necessariamente a história, né? Talvez ensinar história em casa seja fácil, ensinar o português em casa seja fácil, e assim sucessivamente. Mas outras disciplinas um tanto mais complexas talvez tornem isso difícil. Então, se eu tenho a opção de educar o meu filho dentro do ambiente doméstico, né, o que eles chamam de homeschooling, para evitar que eles sejam enviados para as escolas, mas para isso eu tenho que ter um domínio técnico muito grande e conseguir passar para o meu filho todo o conteúdo que ele precisa. E a gente sabe que, no geral, isso não acontece. Então, por exemplo, esses alunos formados em homeschooling, será que eles serão aptos a se tornarem médicos ou, sei lá, profissões assim que exijam uma técnica e um conhecimento mais preciso? Sei lá, um engenheiro também, né, que vai trabalhar em construções, precisa dominar determinados
determinadas áreas um tanto quanto mais técnicas. Então fica aí os seguintes questionamentos. O que é que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o homeschooling é uma opção? Apesar de que nós estamos vivendo praticamente uma espécie de homeschooling, né? Nós estamos no home office. No entanto, o homeschooling, a diferença é que os alunos são ensinados pelos pais, né? Na nossa modalidade aqui de home office, na modalidade EAD, vocês recebem educação pelos professores. No caso do homeschooling, não. É os próprios pais que ensinam. Mas só para que a gente possa fazer uma simetria de como seria isso. Porque, vejam bem, tem pais reclamando o tempo todo das atividades que os filhos recebem, da assistência que estão tendo que dar os filhos nessa modalidade EAD. Imaginem se esses pais optassem por educar os filhos por conta própria. E aí, será que daria certo? Eis os grandes questionamentos. Então é isso, meus queridos. Hoje eu não vou passar a atividade para vocês, só quero que vocês assistam minha aula com atenção, façam a leitura também do conteúdo que está aposto no livro, certo? E aproveitem, leiam, busquem entender direitinho e no próximo encontro a gente debate mais um pouco, ok? Muito obrigado mais uma vez pela atenção dos senhores e das senhoras e fiquem bem.